Oi, eu sou o Gabi e esse é o primeiro episódio da nova temporada. Qual temporada? Eu não sei. É a temporada que agora eu começo a exibir os episódios do podcast também no meu canal do YouTube. Porque todos os outros episódios do Gabi fala coisas não tiveram transmissão no YouTube. Então, esse é o primeiro e como tudo que eu começo a fazer e continuo fazendo, tem erros, tem uma luz muito forte na minha cara. Eu não sei se isso vai ter algum efeito lisérgico sobre mim. Eu tô sentindo como se estivesse surtindo um efeito lisérgico em mim. Eu tô me sentindo quase que num interrogatório, porque tem uma luz branca, muito branca ali na minha cara. E normal a imagem ficar estourada. Normal a minha cabeça ficar estourada porque eu posso enlouquecer com essa luz branca na minha cara e assim que eu terminar de gravar esse episódio começar a bater a minha testa repetidamente na parede. E a minha gata também vai enlouquecer, porque a minha cama sempre tinha um espaço, sempre assim, desde que eu moro aqui nesse apartamento, num kitnet. Em Santos, minha cama tinha um espaço debaixo da cama. E a minha gata, a Harley, ela fica debaixo da cama, ela gosta de viver debaixo da cama. É o refúgio para reconstrução emocional dela. É, qualquer susto ou estresse, ou ela come alguma coisa ou ela vai debaixo da cama. E agora não tem mais debaixo da cama, porque agora eu tenho uma cama box que, né, tem um baú. A cama tem um baú e eu posso guardar coisas. Mas uma coisa que a cama não tem é um espaço debaixo dela para que a minha gata possa é, fazer toda a reconstrução emocional dela. E aí ela não tem mais para onde ir, agora ela fica rodando em volta da cama como se fosse satélite da cama. E não, não tem como ela entrar debaixo da cama. Ela teria que ser um pequeno roedor para fazer tal coisa, né, Harley? Vem cá, Harley. Pra quem tá escutando o podcast em áudio, essa aqui é a Harley, você tem que ver em vídeo. Imagina um gato, uma gata muito branca, uma gata muito branca. Então, assim, para quem está escutando, imagina uma gata muito branca com uma luz muito branca nela. Então, basicamente, quem está vendo no vídeo está vendo um borrão branco estourado. Que você pode pensar que é um ser celestial? Sim. E agora eu tenho um armário debaixo da minha cama. Debaixo da minha cama tem um armário e um armário que para levantar tem que para abrir tem que levantar. Monstros S.A. Como é que funcionaria esse conceito? Sairia já arremessando as pessoas. Música importa. É por isso que eu vim gravar esse episódio, porque eu queria falar. Eu penso muito nisso. Até. Eu penso muito. Pera aí, minha luz caiu. Eu. Música importa. O meu gelo já derreteu. Eu comecei esse episódio com um gelo. É o meu primeiro episódio do podcast que está saindo no YouTube, então eu estou emocionado com o fato de que eu estou falando coisas e as coisas que eu estou falando podem ser relacionadas a imagens. Por exemplo, eu estou gravando esse episódio tomando um whisky e eu tenho um gelo que ele é de formato, a forma é de formato de violão e aí tem um palitinho que você segura o gelo que é de plástico e ele segura o gelo. E eu não tenho maturidade para beber, e é por isso que eu não uso um gelo quadrado, eu uso esse gelo aqui. E aí o meu gelo de violão derreteu e agora tá parecendo um violino. E eu coloquei esse gelo de violão porque eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre música. Às vezes eu penso que música pode parecer uma maneira de você deixar com que a informação seja mais fluida, ou parece até que você às vezes está infantilizando a informação para que a informação entre de forma mais fácil no cérebro. Às vezes eu penso, será que música tem importância? Será que música é importante? É tão importante assim pagar por música, receber por música? Eu, como artista, eu não devia falar isso, porque é uma maneira, talvez
É tudo que eu preciso, mais uma ideia de autossabotagem na minha vida. Será que as coisas que eu recebo, será que elas têm valor? Mas eu questiono isso, sabe? Porque música às vezes parece uma coisa tão recreativa que num meio onde a música pode ser comercializada, parece que não parece que é um negocinho que passa e que não é feito para ficar. Eu tô chegando em algum lugar, eu não sei se eu tô chegando em algum lugar, mas o que eu quero dizer, como assim um negócio que é só pra. Como assim que é um negócio que parece que não é feito para ficar? Porque às vezes a música, quando tem a questão. Quando tem a questão, não precisa falar que tem a questão, porque é uma coisa, não precisa ser só uma questão. Mas quando você coloca o valor nas coisas, na música, por exemplo, na arte, às vezes pode acontecer de eu, por exemplo, me seduzir pela ideia de produzir uma coisa porque aquilo pode me dar dinheiro. Porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, todo o dinheiro, qual dinheiro? Todo o dinheiro dos meus pais, que me ajudam, eu tenho 35 anos, isso é vergonhoso, mas eu recebo pelo Spotify, eu recebo tipo, pela Deezer, pela Apple Music, e eu tô aqui prestando conta para vocês, porque tem essa luz branca na minha cara que faz parecer que eu tô no interrogatório e tem um agente detentor de todas as ferramentas para acabar com fraudes do outro lado da luz. E ele tá querendo que eu explique as coisas, e é por isso que eu tô explicando. Mas eu penso nisso, sobre se a música tem valor. Por exemplo, às vezes eu penso numa frase, numa frase cômica. Aí eu penso se eu vou falar aquilo como uma piada, ou se eu deveria recitar aquilo, ou se eu deveria só escrever aquilo. E aí eu paro de fazer música, aí eu fico muito apegado a escritas. E agora eu tô fazendo uma música que eu vou lançar, que é a minha primeira música. É um papo muito hipócrita isso aqui. Só que a gente não precisa interpretar hipócrita 100% como negativo, porque nem sempre dá. Por exemplo, bem, eu não sei, vamos lá, eu tô começando a falar coisas que eu não sei, então eu vou voltar pro campo das coisas que eu sei. Eu posso estar dizendo e contradizendo algumas coisas aqui. Ah, será que música tem valor? E agora eu tô falando sobre eu estar fazendo uma música. É porque eu, assim, nos últimos 2, 3 anos de carreira, eu tenho lançado quase que assim, em média, uma música por mês. E eu não fiz isso esse ano. Eu lancei o álbum Melancolenium, e aí eu tô desde então, desde eu produzi Melancolenium em dezembro. Eu lancei ele na primeira semana de janeiro. Desde então eu não lancei mais nenhuma música. E também não lancei podcast. E eu tenho só lido muito, eu tenho lido muito e eu tenho escrito bastante. Porque eu não sei, eu acho que eu tô me reciclando, que eu tô aprendendo muito mais coisa e tô sendo cada vez mais exigente com a minha comédia, mas também mais tolerante com algumas piadas que poderiam parecer que não deveriam valer a pena ser desenvolvidas, porque algumas piadas antes eu pensava e eu ficava só com a primeira ideia da piada. E sabe quando você tem uma teoria e você aprende coisas, mas ao longo da vida você deixa de aplicar aquilo e você acaba esquecendo aquilo, então você acaba tendo que se reaplicar de novo. E isso vai a ver com. Isso entra na conversa de que eu tenho tido na terapia, de como eu preciso ter rotina. Cara, é tão difícil manter as mesmas rotinas por anos. Mas a gente pode falar de rotinas em outro episódio, mas talvez esse episódio tenha um pouco a ver com isso. Música tem algum valor? Música. Quando eu comecei a produzir bastante música, eu, eu não sei se todas as músicas que eu fiz porque eu realmente tinha alguma coisa nova para dizer, alguma coisa que eu precisava dizer, que eu precisava colocar para fora. A minha gata tá maluca aqui no meio desse episódio, porque ela não sabe pra onde ir, porque não tem pra onde ela ir debaixo da cama. Então a Harley tá doida. Eu tô doida. Eu tô doida.
Eu não sei o que eu faço. Você está escutando esse episódio e você quer saber o que eu tô beijando, eu estou dando beijo numa gata que está fazendo um tapa-olho felino em mim agora. Ela está colocando uma pata no meu olho. E é isso, eu posso perder a visão no olho direito. Ela não sabe para onde ir. E olha, você quer saber de uma coisa? Eu me identifico com isso. Boa parte da minha carreira musical, eu tô aqui agora falando para vocês que eu não sei se música vale a pena. Eu não sei se música tem valor. Eu não. Eu fico pensando numa questão tribal. Mundo caótico, os valores financeiros não existem. É aquela parada meio que o mundo debaixo da terra no filme da Matrix. Eu não sei se eu falo Matrix, se eu falo The Matrix. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Todo mundo lá debaixo da terra, tambores e as pessoas dançando e aquilo a música e aquilo toma uma proporção divina e eu acho que música tem esses momentos. Eu acho que música parece ter esses momentos às vezes e não é, mas eu acho que música realmente tem momentos divinos e que não podem nem ser mensurados por dinheiro então, e por não poderem ser mensurados em dinheiro já atingiram cifras magnânimas ao longo da história da humanidade, assim, com enormes concertos e festivais e grandes produções que custaram milhões de dólares, trilhões de reais, sei lá, e ao mesmo tempo passa assim, sabe? Às vezes eu não sei, eu já fiz música assim, e eu não tenho mais lançado músicas ao longo do ano de 2021 porque eu não quero me repetir. Eu fico pensando, será que isso aqui tem. Será que eu tô colocando mais um negócio ali para ser mais uma esponja de moedas? Sabe quando que nem o Sonic, ele sabe quando o Sonic bate numa coisa e faz e as moedas caem? Então, será que eu estou produzindo minhas músicas para serem isso num processo reverso? De ficar absorvendo moedas assim? Só que não é tanto um trabalho que marcou tanto. Que nem músicas que eu sei que eu não pensei para serem feitas assim. Ventilador de teto, por exemplo. Eu sei que ventilador de teto, escondidinho de autoestima, 100% triste. São músicas que eu fiz do meu kitnet quando eu morava em São Paulo. Eu sou um itinerante de kitnet, estava no kitnet em São Paulo, agora eu estou no kitnet em Santos. De quando eu morava no kitnet em São Paulo, e são músicas que eu fiz assim no violão e eu não pensei muito na produção. Eu não quis fazer muita coisa. E esse último álbum, Melancolênio, eu acho que tem coisas honestas, mas eu me vi querendo colocar participações musicais e eu não sei se eu fiz. Eu acho que eu fiz pra deixar a música bonita. E eu querendo deixar a música bonita, eu não sei se eu tô sendo honesto quando eu tô querendo deixar a música bonita. Porque eu tô querendo deixar bonita pra criar um padrão estético sonoro e uma coisa teatral na sua mente, conforme eu vou falando a letra e aí você absorve. E eu fiz isso um pouco para quem fosse escutar e um pouco para mim. E eu acho que foi um álbum bem honesto. Só que eu não sei, por exemplo, tamanho de letras. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu posso ser hipócrita nisso, porque vocês podem pegar uma música como, por exemplo, minha Anti-Hero, que é a minha música em japonês. Ah, uma música em japonês. Você fala duas frases em japonês, repetindo elas por, sei lá, 1 minuto e meio, e você fala que é uma música em japonês. Cara, essa música, por exemplo, eu acho que eu gosto muito. Porque é uma. Nessa música eu acho que é uma parada que ela é meio tântrica, assim. Eu entenderia se eu não ganhasse R$ 1 com Anti-Hero. Mas eu gostaria que as pessoas absorvessem aquilo. Mas ao mesmo tempo eu já fiz Anti-Hero pensando um pouco que eu gostaria que. Sabe? Então não é, por exemplo, eu não me pego tocando Anti-Hero e tendo prazer nisso. Não é uma música que eu tenho vontade de tocar em casa. Apesar que eu gosto muito da música e tô usando boné Anti-Hero e tem moletons e camiseta Anti-Hero que eu tô vendendo. Mas sei lá, não.
eu acho que eu fiz pra buscar um nível de melhora, um nível de superação artística. Ah, eu tô fazendo uma música em japonês e, sei lá, vamos ver quanto que isso vai render. Vamos ver se isso vai atingir um público em tal lugar. Vamos ver se isso. E nas minhas músicas que mais criaram a minha identidade artística foram músicas que eu não estava pensando nisso. Eu não estava pensando num hype, numa localização. Então são músicas que passam. Então eu mesmo criei músicas que passam e que eu não acho que ficam como ficou Ventilador de Teto. O próprio álbum Humorista, tem músicas que ficaram do álbum Humorista, Balada Introvertido. Conheço umas pessoas que tiveram uma significância muito e identificação muito forte com o universo expresso depresso. Mas vamos falar de tamanho de letra, que é o que eu tinha falado e agora eu acabei saindo do assunto. Eu não sei, eu sinto que é um dos motivos que eu não posso prometer que eu vou fazer esse podcast rotineiramente. Eu tô pensando em fazer assim, eu posso prometer para vocês que eu vou lançar um episódio por mês. Porque eu não sei se eu tenho tanto para falar, assim, e se eu não sei, eu não sei nem se eu quero ter tanto para falar. Eu acho que eu quero ter bastante para parecer, quero ter bastante para escutar. E que, tipo, não, eu não sou essa pessoa, eu não sou, sabe, esse cara. Eu não quero escutar muita gente, eu não quero escutar muita coisa. Eu quero escutar coisas, eu quero ler coisas e falar um pouco. Falar um pouco. Então, não funciona pra mim. Eu tentei ter podcast rotineiramente, isso não vai acontecer de uma rotina tão com um intervalo tão curto entre um episódio e outro. Eu vou lançar um por mês. Eu vou tentar lançar um por mês. Esse episódio fala sobre isso. Eu mesmo cresci escutando bandas e letras que eram, sei lá, que hoje em dia eu considero muito merda, assim, sabe? É, Às vezes, música se torna uma coisa que ela não aprofunda. Só que aí que tá. Será que deveria aprofundar? Será que música não pode ser só um negócio comigo? Será que por que eu acho que algo tem que ser tão glorioso e unicamente tão infinito, sabe? É o ego, né? Querer deixar a marca no universo, na vida. E acho que eu tô agora pensando nessa questão sobre a música. Mas uma coisa. Mas eu sei que eu tenho uma certeza das que eu posso falar agora é que eu vou produzir menos músicas do que antes. Porque eu tenho que ter mais significado pra mim. E é muito egoísta a minha carreira, eu sou muito egoísta, eu sou uma pessoa arrogante, egoísta, eu acho muita coisa ruim, eu, eu julgo demais. E o que eu posso fazer é não expressar isso. Eu não tenho expressado isso. O quanto eu acho coisas ruins ou o quanto eu acho coisas repetitivas. Uma coisa que eu aprendi recentemente é mesmo nas coisas que eu gosto reconhecer quando elas são ruins assim. É normal você. Eu lembro, uma vez eu mandei uma mensagem para um comediante, Daniel Murilo, quando eu mandava mensagens para ele e perguntava coisas. Nós ainda somos amigos, só que, sei lá, depois que eu fui cancelado 2 vezes, muita coisa. Eu perdi muita gente na minha vida. Outro episódio também a gente fala sobre isso. Eu lembro de ter mandado mensagem pra ele, agora eu comecei a falar disso e eu esqueci porque que eu mandei mensagem pro Daniel Murilo. Deixa eu pensar um pouco, deixa eu tentar lembrar. Porque falar em tentar lembrar coisas, eu tive que restaurar o meu celular porque eu troquei a senha dele e no dia seguinte eu esqueci. E aí eu tive que restaurar o meu celular e aí eu perdi umas gravações que eu tinha de ter ido no estúdio ontem gravar
a música nova que eu vou lançar se chama Bomba Atômica. Porque eu pensei, eu vou lançar uma música. Tá. Por que eu vou lançar uma música? Eu não acho que eu vou lançar uma música que vai dar uma grande diferença financeira. Eu não acho que eu vou lançar uma música que vai ser super impactante socialmente. Então, o que eu posso fazer lançando uma música que tem um significado? Eu posso fazer com que ela seja divertida de tocar para mim, com que ela seja sonoramente muito boa, sem ser difícil de tocar, porque eu já me vi tentando preencher músicas com arranjos para que ela ficasse foda. E aí você pega uma música com um ventilador de teto que ela não tem nenhum arranjo, ela, a música inteira é a mesma coisa. E é aquilo, e ela tem uma identidade. E eu ainda não lembro por que eu falei que eu ia mandar mensagem pro Daniel Murilo. Claramente você ficou abalado agora quando você falou que você foi cancelado 2 vezes. Por que isso, Gabi? Porque minha vida praticamente acabou. Mas eu tô aqui, eu acho que teve um lado bom disso, é que eu comecei a cortar muita camada de baboseira das coisas que eu fazia. E eu acho que o primeiro álbum que eu lancei, o primeiro trabalho que eu lancei depois que eu fui cancelado, foi o álbum da Acústico. Não, eu lancei 2 músicas. Eu lancei Vanilla, Veneno e Carrasco, que é uma obra sombria, e não sombria cômica como você vê em Ventilador de Teto ou Escondidinho de Autoestima, mas sombria como a sombra pode ser, Vanilla, Veneno e Carrasco. E lancei também Sombra do Sanguessugas, que é uma música que eu gostei da arte de capa dela, porque são pequenas esculturas da minha mãe. Minha mãe é uma ceramista, artista plástica, e ela fez umas esculturas que eu usei como capa da música Sombra do Sanguessugas. E aí eu, depois disso, quando eu já estava um pouco mais equilibrado emocionalmente, mentalmente, eu produzi o álbum da Acústico, que para mim foi uma das minhas melhores obras. Eu tentei alcançar esse nível de novo no Melancolênio, mas eu não consegui. E aí eu vi que eu estava tentando reproduzir mais uma vez uma coisa, só que um hype de mim mesmo. E aí não dá você. Às vezes evoluir não é só tentar melhorar com você ter mais técnica. Às vezes mais técnica não é adicionar mais notas, mais solos, mais viradas. Às vezes adicionar mais técnica é você reconhecer os, a hora de colocar os espaços, de deixar um vazio para que uma coisa seja sincera e possa preencher aquilo. E eu penso que muitas bandas perdem isso ao longo do tempo. Por exemplo, Metallica. Eu não sou especialista em Metallica. Eu tenho um problema com Metallica que é muito louco, mas o problema não com uma coisa ruim, o problema com uma coisa boa, eu acho, que é, assim, pro Metallica e pra mim, que eu sou obcecado em passar madrugadas assistindo vídeos recentes de produções do Metallica. O Metallica tem muitos vídeos deles em estúdio, produzindo músicas e falando durante o processo todo, assim, e criando junto em estúdio. E eu tenho uma felicidade e uma hipnose muito grande em ficar assistindo isso. Eu fico assistindo direto, só que eu não sou fã do Metallica, mas eu vejo vídeos Metallica, aí eu já me peguei assistindo show incompleto deles, então acho que eu sou um pouco fã, mas eu não sei nada do Metallica, eu sei o nome de pouquíssimas músicas. Acho que minha música favorita deles é a coisa mais clichê que pode ter, que é Whiskey in the Jar, que é cover daquela música folclórica irlandesa. Eu acho que é isso. Tomara que seja, tomara que eu não esteja errado. Mas se eu tiver, o que vai acontecer? Eu vou estar errado. Aí a informação se corrige. Mas eu acho que às vezes ali eles estão ali se esforçando e tentando reproduzir uma coisa que não sei, não vai acontecer com a mesma originalidade que eles tiveram antes. Mas eu vejo que eles produzem muita coisa para escrever e pôr para fora, assim. Então, e eles têm uma experiência de vida musical que eu jamais tive. Mas com essa era que a gente está vivendo, eu fico pensando, se o mundo tivesse num colapso, a gente está, né, num colapso, só que é um período muito extenso.
Agora, se fosse encurtar esse período, se o mundo tivesse num colapso dado da humanidade está em risco de acabar nos próximos meses, por exemplo, qual utilidade eu realmente teria? Qual utilidade música realmente teria? Qual papel a arte desempenharia? Eu acho que nesse momento as artes mais verdadeiras teriam algum significado, porque alguém parar no meio dos próximos meses que ela tá para morrer para apreciar uma coisa, só que ao mesmo tempo eu levo a minha cabeça pro pensamento de tá, mas já que vai tudo pro fim, será que alguém vai querer se divertir nesse período? Será que alguém vai querer? Porque eu penso, né, de correndo, as pessoas correndo muito atrás de suprimentos e provisões para conseguir sobreviver, mas se tiver no meio do pandemônio, assim, né, que leva o cérebro, por exemplo, aquele pensamento, aquele filme lá, The Purge, que rola tiro nas ruas e terra sem lei, as pessoas podem matar quem quiser. Será que todo mundo vai querer fazer isso mesmo ou vai querer se divertir de forma legítima que não seja desmembrando as pessoas em praças públicas? Aí eu fico pensando assim, se, por exemplo, eu estou escrevendo um livro agora, estou escrevendo dois livros. Eu estou escrevendo um livro autobiográfico sobre comédia e um pequeno romance futurístico cyberpunk eu não deveria falar isso porque vai que alguém pega a minha ideia, mas não é como se eu fosse a primeira pessoa pensando em escrever um romance cyberpunk sobre colapso da sociedade. Aí eu estou escrevendo que é sobre pessoas indo para Marte e são as últimas frotas indo para Marte e estão levando só os melhores de cada área. E aí tem um comediante chamado Joquelino Monteiro, que você que está vendo o vídeo do YouTube, você pode ver agora que esse aqui é o livro que eu estou escrevendo sobre a história do Joquelino Monteiro. Que ele é um comediante que ele foi deserdado pela família porque ele atropelou um casal de dois rapazes quando ele ficou bêbado no aniversário dele de 18 anos, na pizzaria que os pais têm. E aí ele estava lá comendo na pizzaria, né, com os pais comemorando com os amigos na pizzaria fechada na noite de ano novo, porque ele faz aniversário em 31 de dezembro. E aí tava lá todo mundo comendo pizza e tal, aí ele foi pediu a chave do carro pro pai para ele pegar a jaqueta dele que tava no carro, porque ele tava ficando com frio, né, porque ele tomou alguma droga, porque tá mal calor, né. Mas enfim, aí ele entra no carro, pega a jaqueta, ele decide dar uma volta com o carro, assim, porque ele tá chapado. E aí ele pega o controle do carro, abre o estacionamento da garagem da pizzaria, e aí ele coloca pra tocar, liga o rádio, e aí tá tocando uma transmissão do show da virada em Copacabana, e o Lulu Santos tá no palco começando a cantar Assim Caminha a Humanidade. Aí começa, ainda vai levar um tempo. Aí ele aumenta o som e acelera o carro assim. Ele tá com um olho no visor do carro, né? E tem um luminoso do visor. Aí quando ele olha pra frente ele não vê direito. Aí tem dois rapazes atravessando na calçada, correndo, porque eles estão indo atrasados pra uma festa de ano novo. E aí ele atropela esses rapazes, eles voam pro meio da rua, assim, aí ele para em choque no carro, ele não sabe o que ele faz. E aí ele abre a porta do carro, assim, que ele vai pisar no chão, assim, a perna falha um pouco, porque de nervoso, assim, ele pisa assim, a perna treme, ele quase cai no chão. Aí ele sai assim, quase cambaleando pro lado, assim, ele olha para as duas pessoas estiradas na calçada, no meio da rua. Uma delas nunca mais poderia andar pelo resto da vida dela. E aí quando ele tá ali em choque, olhando para as pessoas, sem saber o que fazer, o rádio tá tocando super alto no carro, o som saindo pela porta aberta do carro, do Lulu Santos falando, ainda leva uma cara pra gente poder dar risada. E aí passa 23 anos depois, ele tá com 41 anos de idade, acho que é isso, eu sou péssimo em matemática, podia ter feito a conta antes. Ele, ele tá, aí ele tá Aí, 23 anos depois, ele mudou o nome dele, ele é comediante, e eu estou construindo a história. E aí a sociedade está em colapso, tem os últimos ônibus espaciais que vão partir para Marte, os alienígenas já se manifestaram e falam que simplesmente não se importam com a gente, e na verdade a questão de alienígenas são revelados que são
pessoas de outras dimensões tal, e a questão da água é uma forma deles conseguirem transitar de um universo para o outro, enfim, por isso que vem tantas naves mergulhando na água. É, aí é mais ou menos, aí é mais ou menos isso. Eu estou escrevendo isso e tem a ver um pouco com isso, que está acabando e aí estão indo colonizar Marte. A Terra é um lugar completamente sem lei, destruição e o governo já parou de se importar em impor leis. Tem apenas um exército terrestre que ele proíbe qualquer ser humano de morar perto dos oceanos. Então a sociedade fica isolada em áreas rurais que tem rios e tal, mas longe dos mares e tal, porque é o pouco que resta de água potável. Eu estou desenvolvendo isso ainda. E, mas tem a ver com isso, tem a ver com, o mundo está em colapso, então o que vamos levar? Vamos levar cientista, vamos levar é, engenheiros, arquitetos, mais cientistas e artes. Vamos levar o quê? Então vamos levar os melhores, as pessoas que são melhor na área de pintura, na área de música e na área de comédia. E o Joquelino tem uma oportunidade de ser um desses enviados. Termina aqui, acaba ele não sendo enviado, então eu já estou contando spoiler aqui. E aí, mas fala sobre isso, fala esse. Olha como é que você que está assistindo transmissão de vídeo do YouTube, olha já como é que tá o meu gelo de violão. É, tem esse tem esse tema que é: será que a arte, música é importante mesmo? Por que é importante? Por que a gente escuta tanto? É bom ter aquele momento de. Por exemplo, eu penso, na minha opinião, assim, como que música age comigo. Muitas vezes eu canto para pôr para fora, e eu comecei a falar de letra. E eu não cheguei ainda. Eu tenho uma dificuldade de ser 100% eu à vontade ainda na frente das câmeras ou gravando, falando assim. Mas eu acho que conforme eu pegar o ritmo de novo, eu vou conseguir ser mais à vontade, ficar mais à vontade. Falo várias coisas que sai a palavra e a frase e sai errado do que eu queria dizer. E aí meu cérebro apenas pensa como você é um idiota. Mas idiota sou eu, que o cérebro está em mim. Sabe, é muito louco. Eu cresci escutando e cantando muita letra de banda que eu achava ruim, mas algumas eu achava interessantes. Por exemplo, eu lembro que o Raimundos cantava muita letra que depois eu achei, depois de um tempo comecei a chamar a letra meio merda, mas eu lembro que tinha contos incríveis como Esporrei na Manivela, Puteiro em João Pessoa, pela maneira como era bem descrito assim de forma cômica, tanto que até o Puteiro em João Pessoa lançou até um quadrinho de um álbum de comemoração de tantos anos, o Raimundos, uma edição de Natal, eu lembro que lançou isso nos anos 90. Eu acho que eu tava na quinta ou quarta série. Vocês acham que música é importante? Eu não queria fazer como aqueles influencers, né? Tipo, conte a sua opinião pra mim, eu não quero saber todas as opiniões. Mas eu queria saber algumas. Eu queria saber algumas. Porque eu vou até perguntar para um amigo meu, Gui, que é um amigo que ele me manda vários hardcores incríveis. A gente a gente leu o livro Tranny da vocalista do Against Me, a Laura Jane Grace. A gente partilha várias histórias e músicas de época de hardcore e coisas novas de hardcore. E eu vou perguntar o que é a música para ele, assim, porque ao longo da minha vida eu conheci pessoas que às vezes cantavam assim por cantar e não se importam tanto com a letra. Tanto que aquele negócio de vocês cantar e escutar música sem saber o significado. Eu, eu já fiz isso com umas músicas em japonês, assim, músicas de série. Só que depois eu procurei saber o que significava e tinham coisas bem profundas. Aí eu penso assim, eu sou um artista, mas eu sou um artista minha raiz é comédia e música. Então, eu quis lançar uma música que fosse algo bem concentrado disso. Eu, uma dúvida que eu tive de lançar essa música é que
quando eu penso numa criação musical, eu tenho a pressa de lançar aquilo o quanto antes para ficar fresco. E a ideia fica fresca. Só que eu acho que tem fases, né? E é uma montanha russa, né? Todos os lados sobe, desce, vira e dá pirueta. Então as ideias, ainda mais, ainda mais não, como várias coisas também na arte, você tem que ficar mutando, né? E acreditando que nem tudo que você lê ou escuta de arte que os outros aprenderam e evoluíram vai servir para você. Então eu fiz essa música chamada Bomba Acômica, que é uma é minha primeira música, que ela é 100% uma música do começo ao fim só piada. Ah, mas eu já fiz assim. Eu já fiz piada musicalizada, que é diferente. Eu toquei o instrumental e eu fiquei recitando as piadas. E aí no último álbum, do Melancolenial, eu me preocupei tanto em desenvolver músicas bem elaboradas, como Minhocas do Além, Melancolenial, Cerveja de Melão. E a música que eu fiz com menos atenção foi aquela. Ah, esqueci o nome que é. Eu tô esquecendo o nome da minha própria música. Que é. Canhão de Desculpas. Canhão de Desculpas. Foi a música que eu menos trabalhei. E eu só contei uma historinha assim de coisas que eu tava atingindo um ápice do meu entendimento ou comportamento. Eu falo da vizinha que gritava aqui com as filhas. Inclusive, esses dias a vizinha se mudou. Deu uma sensação de vazio, assim, os gritos pararem. Aí de um amigo meu que se tornou meu amigo, mas que é dealer, né, que faz entregas de maconha. Ele, aí eu fiz uma música, eu coloquei ele na música de um dia que eu liguei pra ele agradecendo, tal, não sei o que, e aí ele falou, pô, cara, não me liga e fala essas coisas não, fala por mensagem. Aí eu fiz uma dramatização disso e aí eu lembro que um dia eu tava pensando sobre isso numa cadeira de balanço lá na casa dos meus pais. E aí eu coloquei isso tudo na música, assim, eu acho que foi a coisa mais honesta do álbum. E a música que eu menos acreditei em investir, gravei uma música com uma base de baixo só. Pra mim, agora pensando, é a melhor música. Minhocas do Além, eu fiz uma produção, eu chamei um outro amigo meu violeiro pra criar arranjo, que é o Felipe era da dupla que eu acho que tá extinta. Acho que tá extinta, Horses and Joy. Ele, ele fez um arranjo incrível de violão e tal. Gravei o clipe num canal em Santos, usando drone. Um monte de coisa que, sabe, eu tentei preencher um monte de coisa ali e não ficou tão honesto quanto ficou Canhão de Desculpas. E aí essa música agora, Bomba, a cômica, eu tô tentando fazer isso, eu tô tentando fazer algo que tenha muito valor pra mim, assim, que é algo que eu toque e eu acho engraçado e eu tenha vontade e seja simples, porque um sentimento que eu tenho dessa música, Bomba, a cômica, quando eu era pequeno, eu morei em Houston, eu já falei isso várias vezes, mas para quem estiver escutando pela primeira vez agora, eu morei em Houston, no Texas. Morei em Houston, no Texas, com a minha tia. Eu comecei a pensar em outra coisa agora, desculpa. Meu cérebro, ele fica indo para vários lugares e eu não tomo mais meu remédio para TDAH, DDA, todos os As. Eu morei no Texas e eu lembro que era uma fase que tava em alta banda, tava estourando bandas como Limp Bizkit, Korn, Slipknot, Linkin Park, Papa Roach. Era um pouco do pós-auge do new metal com uma mescla de rock, o Kid Rock também. E aí tinha muito disso na MTV. E aí eu lembro que eu vi uma entrevista com um cara que eu acho muito foda, que é o Wes Borland, guitarrista do Limp Bizkit. E aí ele falou assim que eles estavam produzindo um álbum. E aí eles tinham lançado um álbum, aí o Wes Borland falou que a música favorita desse álbum pra ele era a música Break Stuff. Porque era uma música que era fácil de tocar, que é só um tcham, 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 tcham. E pra ele era uma música fácil de tocar e que os fãs poderiam facilmente pegar um violão, uma guitarra e aprender a tocar uma música do Limp Bizkit. E essa música Bomba Cômica pra mim tem isso, pra mim é uma música super fácil, que ela não tem um arranjo, ela só tem um uma introdução que eu toco uma nota em cada corda.
E eu tentei antes de lançar, de gravar essa música, fazer um arranjo para ela, só que eu pensei, meu, o que eu tô fazendo? Eu tô querendo colocar mais trabalho nela para quê? Será que tá ficando melhor porque eu tô colocando mais trabalho nela? Eu trabalhei pouco nela, mas eu deixei ela muito tempo para maturar, porque eu ia lançar ela de uma outra forma. Ela ia ser uma outra música chamada The Longest, que eu pretendo lançar mais pra frente, vou deixar a ideia maturar ainda. E essa música que eu ia lançar agora se transformou nesse som chamado Bomba Atômica. E eu vou deixar agora para fechar o episódio, eu uma resistência que eu também que eu tive ao longo do tempo que eu fui lançando músicas é essa parada de da vida, a gente se afasta das pessoas, as pessoas passam. Eu tenho uma dificuldade em lidar com isso, assim, então eu prefiro fazer as coisas sozinho, sabe? E essa é uma das coisas que eu mais gostei na comédia, que eu posso produzir e fazer tudo sozinho. E é por isso que eu tenho dificuldade de gravar com banda, porque aí desfaz a banda, aí um sai, aí, pô, eu não gosto disso. Eu já tive banda, já tive bandas que começaram e terminaram, e é normal, faz parte. Só que, sei lá, agora não é mais o que eu quero viver. Só que tem esse cara que ele começou a me dar aula de bateria antes da pandemia acontecer, chamado Gil. E aí eu conversei com ele, mandei o som pra ele e acabou que eu fui lá no estúdio na casa dele, a gente ensaiou a música e no dia seguinte foi gravar no Playhack aqui em Santos, no estúdio do Nando Baceto do Garage Fuzz. E aí eu vou deixar agora pra terminar o episódio o áudio de quando eu fui ensaiar a música lá na casa dele. Então esse aqui sou eu gravando lá na casa do Gil. E essa música Bomba Cômica vai sair em agosto e eu vou bolar alguma ideia visual diferente para ela. Porque eu também eu não sei, essa ideia de ficar gravando um clipe, assim, ficar dublando as coisas me soa tão, sei lá. Eu já fiz muito isso, mas não soa mais legal para mim. Se é para o trabalho fazer alguma coisa, eu acho que eu vou tentar trabalhar alguma coisa que soe mais verdadeira, que pareça mais verdadeira. Então eu vou tentar fazer pequenos curtas que representem as músicas e piadas. E é isso, esse aqui e duas coisas que eu vou lançar agora nesse episódio, no final do episódio desse podcast. Um agora é o áudio meu ensaiando lá na casa do Gil, e o outro é um áudio que eu fiz uma piada que vai entrar nessa música Bomba Atômica. Eu fui comer curau na rua, e aí eu assim, passou, eu tava andando na rua aqui perto de casa, eu tava, sei lá, muito. Eu precisava, assim, eu moro num kitnet, como eu já falei, e eu precisava que a minha visão visse um pouco mais longe, assim, sabe? Estendesse o olhar para um horizonte, sabe? Então eu saí para andar um pouco. E aí eu passou um carro da pamonha e eu peguei um curau. E aí eu pensei nessa piada. Só que a primeira forma que eu pensei a piada foi usando um curau com doce de leite, com leite moça. Só que aí depois eu pesquisei e ele teve que a receita original do curau não é com leite moça, né? É açúcar e leite. Aí depois eu mudei. A piada primeiro surgiu como quando estou doente, melhoro só depois de comer um milho com leite condensado. Aí estou curado. Aí depois eu troquei para quando estou doente, melhoro só depois de comer um quando estou doente, melhoro só depois de comer um doce de milho. Aí estou curado. Acho que é mais abrangente assim. Então agora é o áudio meu ensaiando com o Gil e depois meu que depois que eu comi o curau, eu tava voltando pra casa e tinha um cara vendendo tapioca. Aí eu comprei tapioca também, aí eu contei a piada pra ele. Então é isso aí. Esse sou eu ensaiando com o Gil e contando piada do curau pro cara que vende tapioca. O que mais eu tenho pra falar? Música é importante? Eu ainda não tenho essa resposta. Eu sinto que quando alguém fala de um trabalho, eu sou um engenheiro, eu fiz, sei lá, eu ajudei a desenvolver aquele prédio, eu sou arquiteto. Me parece uma coisa palpável, assim, e como a ideia da música não é palpável, você só pode escutar, às vezes eu fico sentindo que é um negócio meio. Às vezes eu tenho um negócio muito de proteger a ideia do que pode ser reproduzido de forma instantânea e real. Por exemplo, às vezes eu fico preocupado de produzir uma música cheia de efeito e pedais, com banda, com um monte de coisa. Eu penso, se eu tivesse numa ilha agora, tivesse só um violão ali, como que eu poderia, se tivesse numa roda, ou tivesse só um violão, como que eu poderia reproduzir aquilo para todo mundo, assim, e ficasse parecido com o som original? Aí eu penso, então eu faço com violão, mas eu faço com violão também, porque
Eu gosto, eu gosto, eu amo a ideia de tocar guitarra e gravar com guitarra, eu acho muito foda e poderoso. Só que quando eu tô com violão, eu sinto que eu consigo ser mais honesto com o que eu realmente toco e com o que as falhas as grandes técnicas e coisas foda que surgem nas minhas mãos quando eu tô tocando. No violão, pra mim, elas são mais sinceras. Então é isso. Que bom que eu consegui gravar esse episódio. Eu tô pensando nesse episódio faz muito tempo. Música é importante? Não sei. Eu falei que eu ia divulgar um áudio do ensaio que eu tive com o Gil, mas eu também falei pra vocês que eu esqueci a senha do celular que eu troquei, e aí eu tive que restaurar meu telefone e eu perdi essa gravação. Mas eu tenho aqui um áudio da gravação que eu fui no estúdio no Playhack ontem com o Gil pra gravar a música. Aí eu tenho aqui um áudio da conversa que eu tive com o Baceto, que é o produtor musical. Eu estava dentro da sala de produção enquanto o Gil estava lá no aquário, na parte de dentro do estúdio, né, onde ele fica lá através do vidro tocando a bateria, e a gente fica enxergando ele na sala que tem todas as coisas computadorizadas que se tornassem Transformers, a nossa vida estaria em risco. Então, trocando agora, essa aqui, por que eu tô dando risada? Eu não sei como mais. Eu digo que eu não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida, mas eu já não sei faz muito tempo. Eu sei que eu não sei o que eu quero, mas eu quero fazer com que a música tenha um significado, a minha música tenha um significado, e esse episódio é sobre isso. Música tem valor ou não? Música importa ou não? Música ter significado de alguma coisa, tira o plástico do oceano, ter significado de alguma coisa na música traz alguém. Tem alguma música xamânica minha que eu posso fazer e trazer alguém de volta pra vida? Eu não sei. Música tem poder. Essa é a gravação que eu fiz da música Bomba Cômica lá no estúdio Playhack. É um trecho das conversas e gravações. É isso. Vibe maneira porque ela é mó vibe punk rock e. Ai, caraca. Tem que desligar o. Ô Gil, tu tá ouvindo legal o violão, voz? Tá de Alô, boa? Gil, você tá me escutando? Gil, você me escuta melhor do que eu tô te escutando, porque sua voz não tá microfonada aqui. Então você tá em vantagem. Você tá sozinho aí, mas Dá pra ouvir. tipo, fisicamente você tá mais sozinho, mas presencialmente você tá mais bem acompanhado, porque eu não te escuto. Tá acostumado com o Gabi já? Não? Já? Bom, vai. Vamos lá. Você que conta, hein? Vai fazer aquela paradinha lá no meio ou como é que você vai fazer? Então como é que a gente faria com essa paradinha no meio, Baceto? Eu queria fazer, tipo, bem no meio mesmo, que é Para, só... dá um tempo, conta de novo e entra na outra parte, beleza? Porque aí eu junto. Tá, vamos praticar uma vez assim, bem rápido, então? Pode ser. Só a gente faz uma parada bem rápida?
Tá. Ai, caralho, deixa, espera. É por isso que eu não consigo tocar com um clique, porque estoura meu tímpano. Pode ir. Hey, desculpa, eu não tô nem escutando o clique, já estraguei, ó. Tá vendo? Só do clique existir, eu... Quando uma pessoa se depara com uma situação e diz: eu vou botar a boca no trombone, penso que seria se eu pudesse resolver os meus problemas com um instrumento de sopro. Olho por olho, dente por dente, olho por olho, dente por dente, apurado por tia, escambo agressivo, escambo agressivo, escambo agressivo. Dizer um charfuno faz parecer que eu tenho que fazer serviço pra me drogar, pra me drogar. Meu amigo enrola cigarro com vanilha porque ele só fuma por tabela. Doente, melhoro só depois de comer um doce de milho. Aí estou curado. Eu fudi tudo na melhor forma, porque tá tudo bem do lado de lá e aqui no... Foi legal aí, né? Eu gostei. Então vamos daí, eu vou fazer do break, aí você, a hora que você quiser você conta. É, a gente já vai pra arte Nutella. Arte Nutella, pintar o quadro de alguém. Yeah! Vamos ver se nesse comecinho o gado saiu, né? Vamos ver se dá certo. Perfeito. Você ouviu isso, Gil? Você é perfeito. Eu escrevo piada, eu acabei de comer um curau. Eu posso testar uma piada nova com você? Eu acabei de escrever. É uma piada que é assim, ó. Quando eu tô doente, eu só melhoro se eu como milho com leite condensado. Aí eu estou curaldo. Curaldo. Ele riu.